Esporte Clube chegou a vez. Muito bem, meus amigos, mais uma vez, nosso carinho, respeito a todos que acompanham esse podcast, é o Meta Esporte Clube, onde nós falamos periodicamente, eu digo periodicamente porque envolve outros veículos para que a gente possa também alimentar as informações, principalmente, como tem dito aí os amigos que nos encontram. Que bom ouvi-los, porque primeiro a experiência de vocês, conhecidos na cidade e no estado, e outra, vocês falam do nosso futebol. E é, na verdade, esse o nosso mote. Desde o começo que pusemos o pé aqui com o nosso diretor, Romualdo, olha, nós vamos cuidar da gente como nós fazíamos antigamente. Nós fazíamos assim, só que agora houve uma integração e o país hoje até ficou pequeno com, claro, as variantes na parte esportiva e principalmente televisiva. Mas nós não esquecemos das dificuldades do ano passado, entramos no ano passado para fazer ou tentar entrar nesse meio esportivo e das dificuldades, inclusive, que choca a todos nós, e estamos conversando aqui antes de começar, a questão do rádio. As pessoas que trabalham, nós todos aqui trabalhamos em rádio muitos anos, veja a história do Zé, a história do Edemar, eu mesmo tenho mais de 50 anos, o Mion já desde garoto, aí o Eduardo já há algum tempo, o Romauro foi dono de rádio, quer dizer, é uma diferença muito grande, então caiu bem uma programação dessa, porque nós estamos agora envolvidos em digitais, ou na parte digital que é esse programa. Esse programa tem a capacidade de estender tudo o que nós estamos falando, não é só Curitiba, não é só o estado, para todo o Brasil, independente da sua imagem, também em programação. Essa programação esportiva é ouvida em todo o Brasil, daqueles que sabem e conhecem o produto Rádio Futebol. É impressionante a audiência do Rádio Futebol e que essa programação vai principalmente 1 hora antes de qualquer que seja o jogo. Flamengo e Palmeiras, 1 hora antes nós estamos falando para todo o Brasil e os números são fantásticos. Então a responsabilidade nossa é grande. Mas antes que a gente estique mais, porque o futebol é permanente, até um mote para nós, como é que um time brasileiro, somente aqueles de capacidade, ontem tivemos uma rodada, está lá o Eduardo com todos os números da rodada ontem, Sul-Americana e Libertadores, essas equipes disputam torneios e torneios e não tem um elenco definido e vai tentando fazer o que pode fazer. Ontem eu até fiquei nesse jogo aí do Palmeiras, lá contra o Júnior Barranquilla. Aliás, Barranquilla é uma cidade muito bonita, eu diria litorânea, porque tem Cartagena, de 100 quilômetros ali, um estádio bonito que nós vimos crescer, enfim, olha, eu vi porque o Palmeiras é forte. Palmeiras no começo não foi bem, toma um gol de pênalti, assim, foi melhorando o final do tempo, aí quando de repente sai um, entra outro, e o time voando, e está aí o Palmeiras como exemplo. Mas, e os outros? Eu vi o Mirassol ontem ganhando do Lanús, que ganhou do Fluminense há 2 meses atrás, será que é uma recuperação? Tudo isso eu quero falar, mas eu queria voltar um pouco ao nosso trabalho de comunicação, Zé. Acho bacana. O Zé toda hora fala, poxa, eu fui um cara muito feliz no meu tempo do rádio, que proporcionava a nós profissionais contratos, a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, era ouvido, porque era um produto do momento, principalmente a Rádio AM, que choca a todos nós que trabalhamos no esporte, que a Rádio AM... A AM foi feita praticamente por jornalismo e principalmente para o futebol. E isso daí acabou, principalmente na cidade de Curitiba, onde nós temos grandes marcas, grandes veículos, cada um com a sua feição, e de repente a gente está sentindo essa dificuldade em relação do compromisso, comportamento do funcionário, do profissional para com o público, Falo aqui com autoridade de rádio, tem outro aqui com sentimento, todos nós temos, mas um momento para falar.
é um momento para falar, porque o rádio de Curitiba fez Copas do Mundo. O rádio de Curitiba foi para todo lado do mundo, Fórmula 1. Fizemos de tudo o que podia ser feito. Eliminatórias da Copa. Japão, eu tive a satisfação. E como é que foi? Claro, gestor, você tem que se virar, buscar interesse de fazer as coisas. Hoje a coisa não está tão bem assim, mas fruto de uma época. Mas nós não podemos deixar de dizer que nós fomos felizes nessa época, porque os problemas eram iguais a de hoje, só que tinha comportamento no peito e na raça para fazer as coisas. Às vezes não tinha nem linha, né? Ia fazer um jogo em Bandeirantes, dividia lá uma linha para 3. Tudo bem, Zé? Eu tô meio que saudosista, nostálgico de tanta coisa que nós fizemos. Fico falando, às vezes eu penso, mas será que foi bom eu ter feito tudo aquilo lá? Eu continuo dizendo que sim. É bom, claro. Esse papo é maravilhoso. É muito bom. Fala aí, Zé, começa com você. Um grande abraço a todos. Você me encaminha até para a emoção, Hidalgo, quando fala do nosso rádio. E eu comecei aqui no Rádio Paranaense, ainda menino, com 14 anos de idade e já profissional, remunerado e bem remunerado. E você fala da importância do rádio. Eu quero relembrar aqui, na tua época de futebolista, lá nos anos 72 ou 73, houve um dia que a Rádio Clube Paranaense, a PRB2, ela fez 3 transmissões internacionais no mesmo dia. E no mesmo dia. Gilberto Fontoura em Roma, fazendo o Festival de Música Sanremo, em que o Roberto Carlos foi o vencedor. Isso. O Gilberto Fontoura, ao vivo, transmitiu todo o festival. O Ayrton Cordeiro, transmitindo jogos do Coritiba no exterior. E ainda houve uma outra transmissão internacional no mesmo dia. Foram 3 transmissões internacionais da Rádio Clube Paranaense, no mesmo dia. Então se fazia rádio. Me lembro que o Jair Brito era o diretor. Era o diretor-geral artístico. O diretor-geral era o Bertrand Lustosa, o diretor artístico, o Jair Brito. O Gilberto Fontoura era o segundo diretor artístico e o Gilberto era o repórter também. E nós fizemos, no mesmo dia, 3 transmissões internacionais. E o rádio era muito forte. Você falou em Copas do Mundo, você foi o precursor do Rádio Paranaense em transmitir Copas do Mundo. O Rádio Paranaense foi muito forte. Tivemos grandes profissionais aqui, que brilharam em vários estados brasileiros. O Rádio do Paraná foi muito forte, anos e anos. A Rádio Clube Paranaense, a Rádio Guairacá, a Rádio Morumbi, que era a emissora dos esportes do Paraná. A nossa Rádio Cultura teve grandes momentos, principalmente nas coberturas eleitorais. Urna aberta, notícia no ar. A Cultura era uma emissora especializada em notícias. Então, o rádio era diferente. Eu me lembro que eu terminei o serviço militar, fui para Blumenau com 19 anos. Fui trabalhar lá a convite do Alfredo Otto, que saiu aqui de Curitiba e foi lá para Blumenau, na Rádio Nereu Ramos, onde eu conheci o Edemar Anuzek. Eu era muito jovem ainda. Cheguei lá, fiquei 3, 4 meses e meus pais, minha irmã exigiram que eu voltasse e eu voltei para Curitiba. Infelizmente, nunca mais saí daqui. Trabalhei em várias emissoras, fui para a televisão, mas o rádio ainda me emociona, me toca nós, profundamente. Né? Tive grandes momentos no rádio, foi no rádio que o Jair Brito e o Gilberto Fontoura me colocaram na reportagem policial e eu me consagrei como repórter policial durante vários anos e me tornei um jornalista, radialista muito conhecido aqui, pautei a campanha política, fui para as lides políticas. O rádio eu devo tudo
ao rádio. Concordo. Ao rádio, muito obrigado e serei eternamente agradecido ao rádio. E no rádio eu encontrei grandes amigos e eu sou agradecido a muitos deles que me abriram condições de chegar aonde cheguei. E citei 2 aqui, o Jair e o Gilberto. E citaria muitos e muitos companheiros e iria longe. E o nosso negócio, além de falarmos do rádio, no rádio também nós falamos muito de futebol. E daqui a pouco nós vamos falar de futebol, né? Não, porque os nossos times, felizmente, estão aí numa boa no Campeonato Brasileiro. Você sabe que os clubes atuais, eles não têm, tipo assim, a proteção, porque qualquer que seja um jogo, em qualquer lugar, não se tem uma equipe montada, uma equipe especializada, uma equipe da cidade que acompanhe os clubes como nós fizemos. A gente sempre ouvia a Rádio de São Paulo, eu tenho origem de São Paulo, desde moleque eu ouvi os grandes nomes do Rio de Janeiro, também. Mas o Paraná cresceu, modéstia à parte, com a equipe positiva de tantos eventos internacionais e chegava à frente de todo mundo lá, transmitindo ao lado de Tupi, aqui e ali, porque o Rádio Gaúcho sempre foi forte. Muito forte, muito forte. Nós sempre valorizamos. E olha, sabe o que é, meus amigos? Eu estou falando isso com sentimento porque eu acho que a coisa não está bem. E eu culpo quem? Os dirigentes das emissoras de rádio. Porque os dirigentes, nós tivemos épocas do seguinte: políticos se adonavam das emissoras para outros objetivos. E depois, os dirigentes de emissoras de rádio, sentindo alguma dificuldade, começaram a abrir espaço para religião, para as igrejas. Horários pagos, né? Pagos. Isso foi tirando o brilho da comunicação. Então, eu sinto falta, eu sei que cada um luta como pode, mas nós saímos para qualquer jogo, eram 4 emissoras juntas, um do lado do outro, todos viajavam juntos. Concorrência salutar, né? Concorrente, mas almoçamos juntos e vamos lá, 4 emissoras fazendo jogos. Pô, eu fico triste quando eu vejo o pessoal quieto, os clubes mesmo não tem nem noção, não atendem imprensa, esse é outro problema, porque na época os repórteres estavam dentro do campo, para o bem dos clubes, dava notícia do clube. Terminava o jogo, o repórter entrava no vestiário, entrevistava o jogador debaixo do chuveiro. Hoje não se permite mais isto, hoje é designado um para dar a entrevista, o treinador e mais sem graça. Ficou sem graça. E os clubes acham que estão fazendo certo. Eu vou dizer dirigente, abre-se as porteiras aqui, eu quero ver gente vendo o treino, eu quero gente no jogo, acaba o jogo que entre no gramado. Treino ninguém mais assiste, Dalgo. Então, Zé, a gente fica agora tudo mudou. Mudou como? Mudou para pior. Mudou para pior, eu falo com sentimento. Eu me lembro, Dalgo, era menino, eu trabalhava com o Trabo, que você conheceu, Humberto Trabo. Eu trabalhava com o Humberto Trabo e eu fui ajudar o pai do Humberto Trabo numa obra do Humberto. E o seu Antônio Trabo era torcedor fanático do Coritiba. E eu gostava de trabalhar com ele porque chegava na terça-feira e na quinta-feira, né? Era dia de treinos do Coritiba. 3 horas da tarde, 2h30, ele já... Guri, vá se arrumando, Zé, vá se arrumando, vamos embora. E eu aproveitava para ir bater a minha bolinha, e ele ia pro treino do Coritiba. Eu ia bater minha bola, ia coisa de menino. Mas ele, todas as terças e quintas, os treinos eram assistidos por torcedores, por cronistas, entravam nos treinos. Hoje ninguém entra em treino nenhum. Ninguém entrevista o jogador que quer. Eu quero fazer uma pergunta, eu vou aproveitar, Eduardo. O Eduardo já tem tempo nisso. Você não acha que é ruim para os clubes mesmos eles fecharem os portões e não dar notícia? É por isso que os repórteres, como jogador, eu lembro, grandes nomes que depois se tornaram os repórteres no meu tempo, eram 4, 5, eu cansava de ir lá de moleque, entrevistar, todo mundo dava atenção, era uma coisa bonita, um atletismo era muito valorizado na semana, um coricafe, me dá saudades, falou, hoje você está com saudades, vim aqui para isso, eu estou vendo a nossa distância de imprensa para com os nossos clubes, e eu critico os nossos clubes, porque se eles abrissem mais condições das portas, aí sim poderia exigir. Pô, vocês vêm aqui,
cafezinho, laranja, não sei o quê, dou campo para vocês entrevistarem todos. Pô, mas vai transmitir a gente também lá fora. Eduardo viveu isso também, não é, Eduardo? Grande abraço, capitão, a todos os amigos. Acontece que os tempos mudam, né? E o tempo muda, e na medida que o tempo passa, não é a propaganda do Bamerindos, mas as coisas mudaram muito, capitão. E a tecnologia, ela fez com que os clubes não tivessem tanta dependência das rádios quanto teve no passado. Então, qualquer divulgação de um clube, de um jogador, era o jornal, era o rádio, né? É aquelas que faziam muito pouco televisão, né? Se lembrar, era alguns jogos que se passavam. Hoje é jogo a partir da meia-noite até às 11h59. Em vários veículos, 23, em vários, né? Como disse o Zé. Então, hoje não. Hoje eles têm a sua própria divulgação, eles entrevistam os jogadores que eles querem fazer. Mas aqui eles só me dão tempo, aqui mesmo. Assessoria de imprensa, né? Nós não temos nem condição de fazer, porque eles também não procuram. Nós fazemos porque nós gostamos, por causa do interesse de todos. Mas é isso aí. Eles acham que eles fazem as propagandas. Não sei se tem efeito ou não. O importante seria as notícias saindo do clube. Continua. Então, eles fazem a divulgação que eles querem do jeito que eles querem. Então, foi esse o motivo. Essa é uma grande diferença. Ninguém quer... Porque ninguém gosta de ser criticado, né? Isso é natural até das pessoas. Mas o clube não é dessas pessoas. O clube é de uma coletividade. Se entenderem assim, quando né? ele é de uma coletividade, ele tem que estar sujeito a críticas, elogios. Os elogios todos recebem com muito carinho. Aqui a crítica não. não. Aqui nós... Por mais que ela seja construtiva. Isso aí. Por mais que ela seja pontual. Perfeito. Ele sempre entende que a crítica tem o objetivo de destruir. O objetivo é de atingir alguém. Mas fica pior. Então existe muito fantasma nisso. Eu acho que fica pior para eles, porque nós ficamos à vontade, a gente não olha nem para eles. Mas aí é que nós olhamos pela tradição do clube. Exatamente. O Curitiba e o Atlético e o Paraná tem 3 torcidas maravilhosas, sabe, e não são bem tratados. Isso que eu quero dizer. Vai passar, capitão, e esses clubes vão continuar. Claro. E essas pessoas... Mas prejudicam. Alguém pode avaliar? Não, tem razão. Abre o... Pô, treinamentos de sexta-feira tinha 300 pessoas aplaudindo o treinamento. Eu aglutinava mais. Tudo era bom. É que hoje até isso, capitão, mudou. Se você põe para dentro hoje torcedores para assistir, daqui a pouco eles estão entrando dentro do campo, acabando com o treino, porque eles não gostaram que o treinador... Pois não, Edemar? Não. Eu queria ver o Cominhon, depois chego no Edemar, que ele também tem história. Não é que ele fez o Você sabe que há 50 anos atrás, a tribuna vendia na segunda 50 mil exemplares. Os jornais acabaram. Então tudo isso prejudica o geral. Prejudica. Mas é isso que eu estou dizendo. E aí os emissoras de rádio largaram. A verdade é essa. Mas não era para ser assim. Mas se fecharam muitas porteiras, como disse você há pouco, infelizmente, não é? Talvez as portas estivessem abertas e a amplitude da divulgação fosse outra, mas infelizmente mudaram então vamos partir para o empresário de emissoras de rádio. Aí já vou para a culpabilidade do empresário. Por que não aparece um empresário para fazer o verdadeiro rádio, a comunicação? Por que não aparece, já que ele é dono do prefixo? Porque, na verdade, as emissoras são honestas. Qual a audiência do rádio hoje? Eu digo, cada um busca o seu nicho. Não tem mais audiência, mas capitão. Depende, claro, não vai ter. Com igreja, com politicagem, claro que não vai ter. Hidalgo, o empresário se vê, às vezes, na contingência, até forçado, porque a publicidade hoje, veja a própria televisão, que foi uma potência, a televisão hoje, ela está sofrendo esta concorrência aberta das redes sociais. Então, é completamente diferente o momento. E você sem streaming, né? Você sem publicidade, como é que você vai manter uma emissora de rádio? Então chegou a esse ponto da fragilidade
Esse é ponto da fragilidade, e não vou fazer isso porque são outros tempos, não tem o que fazer do negócio, fica como está, e como está muito ruim. A verdade é essa, a verdade é essa. Hoje, nós aqui, fazendo esse programa aqui, falando das coisas do Paraná, nós temos mais audiência que uma rádio que fica 24 horas no ar. É verdade. Tem mais gente dando o seu like. Posso aqui, claro, como diz o Mion. Dando o seu like. Nós comentamos sobre isso, né, Mion? Faça aí, Mion. Vamos lá. Não, eu vou fazer depois. Primeiro eu quero dar um abraço ao capitão, vocês, Eduardo, Edmar Anuzek, o homem das 5 Copas do Mundo. Gostou dessa? Pela Jovem Pan. Bom, o negócio é o seguinte. Eu vou entrar para um outro lado. A queda da qualidade do jornalismo como um todo. Antigamente... Você é jornalista, né? Antigamente, Zé, nós tínhamos que correr atrás de notícia. Tinha que correr. Tinha repórter de manhã à noite. Você falou da tribuna, capitão, eu vou lembrar. O tempo áureo da tribuna, eu estava lá. Eu cobri o Curitiba e a Soninha Nasser cobria o Atlético. Nasser. Isso de 78 a 89, que foi o ápice da tribuna. E quem viajava com os clubes. Viajava com os clubes tava o Socó, tava aquele pessoal que tirava foto de todo mundo lá fora. Eu quero citar jornalistas maravilhosos, Luiz Augusto Xavier, Mussa José Assis, Francisco Camargo, o nosso Amatuzzi, que era o rei Albenir Amatuzzi, que ele dizia para mim, você é piá, tem que fazer plantão. Então, aprendi como é que tinha que fazer. Que o filho vai ser prefeito, Leônidas Dias, que cobriu o Amador com uma perfeição extraordinária. Comel, que fazia? O Nelson Comel fazia esportes amadores. Né? Exatamente. Esportes amadores, aí ele criou o Peladão da Tribuna. Peladão da Tribuna. Mas o futebol amador, o Papa foi o Leônidas Dias. Você não tinha pauta, capitão. Aí que está. Hoje vem tudo quadradinho. É como disse o Eduardo, como você disse, hoje se noticia aquilo que o clube quer que você noticie. A gente não, tinha que procurar furo. Eu queria entrevistar o jogador tal, capitão da algo, por exemplo, eu queria entrevistar o outro repórter da Gazeta e entrevistar o Leocádio. Exemplo, você escolhia o jogador e você tinha a tua pauta porque você tinha informações. E eu me lembro de uma matéria, foi histórica. Eu fui fazer uma matéria, o Matuzzi disse, Mion, você vai ter uma página, porque o nosso caderno de esportes de segunda-feira eram 12 páginas de futebol. Não, 12! Nas 4 da manhã já estava... Você vai ter uma página tua para uma matéria especial. Tudo bem. E quebrei a cabeça, eu vou fazer sobre doping. Fui atrás do doutor Dilermando. E vai papo aqui, tô ali, gravando com ele. De repente ele me soltou o seguinte. Ele disse, olha, o que nós estamos encontrando muito é álcool, cocaína e principalmente maconha nos exames. Digo, nossa, e esses jogadores? Não faz parte da relação de doping. Na época, isso em 80, né? E aí foi manchete na tribuna, evidente. Claro. Maconha, cocaína, álcool, não é doping. E a entrevista do doutor Dilermando Brito. E depois os órgãos nacionais, e a partir dessa matéria é que foram colocados esses itens como doping. Que eram entorpecentes, evidentemente, mas não eram considerados doping, não punia. Se você tomasse um remédio para emagrecer, por causa de determinar... o Nelson Lopes foi um exemplo, que jogava no Curitiba, tomava remédio para emagrecer e pegou 1 ano de suspensão. Então, o jornalismo em si está numa decadência muito grande, exatamente do que você está falando. A questão da rádio, da TV... Não existe mais o repórter. Hoje não existe mais repórter. Na minha opinião, existe tipo assessores de imprensa da assessoria de imprensa do clube. Porque eles noticiam exatamente aquilo que o clube quer que noticie. Caso contrário, fica por isso mesmo. Edemar, você tem muita história também.
Aliás, ele falou no Alfredo Otto, saudades do Alfredo. Eu praticamente comecei na Rádio Nereu Ramos, no programa do Alfredo Otto, fazia plantão esportivo, fazia reportagem esportiva, mas eu era o locutor comercial do programa dele, Rádio Sequências Nereu Ramos, Rádio Sequências NR, das 6 às 8 da manhã. E eu fazia a Antena Esportiva, que era um programa de esporte das 7 às 7h20 da manhã, dentro do programa. Mas eu fazia ao vivo, lia os comerciais. Eu passava na rádio, só saía para almoçar e voltar. Passava o dia todo na rádio quando eu comecei no rádio. Agora eu queria falar 2 outros detalhes. Primeiro, de rádio. Já não existe mais isso que o Zé falou. Jair de Brito, Gilberto Fontoura, que eram as pessoas responsáveis. Diretores. Diretor artístico. As rádios não têm mais diretor artístico e muitos donos de rádios nem sabem o que é diretor artístico. E comercial? Tem? Nem sabem. Diretor comercial, então, também é muito pouco. Agora, uma coisa em relação aos clubes. Os clubes não dão uma importância hoje às emissoras de rádio, sabe por quê? Porque as emissoras de rádio não trazem dinheiro para os clubes, como a televisão traz. Esse é um fator, isso ninguém me tira da cabeça, porque o rádio não dá dinheiro para os clubes. O rádio divulga e sempre divulgou gratuitamente e nunca cobrou nada dos clubes. E outro detalhe que você falou, a gente viajava no futebol em Santa Catarina quando eu comecei, você já viajava no mesmo ônibus das delegações, porque não tinha condições financeiras. E aí você ia fazer um jogo, você saía de Blumenau fazer um jogo em Tubarão, tinha 3 emissoras de Blumenau para fazer. Só tinha 2 linhas para transmissão. A terceira tinha que levar um equipamento de onda curta para ver se conseguia mandar o som de lá e vice-versa. Assim era o rádio. Lamentavelmente, infelizmente, é a grande realidade que vocês estão falando aqui. O rádio sofreu radicalmente. E eu me lembro na época de São Paulo, por exemplo, eu me lembro do plantão esportivo Narciso Verdiz, às vezes me perguntava, escuta, como é que a gente consegue mais de perto os resultados de Santa Catarina, do Paraná? Rio Grande do Sul entrava muito bem em São Paulo, lá nos estúdios da Jovem Pan no aeroporto, entrava bem as emissoras de Porto Alegre, mas tinha dificuldade às vezes. Não sei se as ondas curtas às vezes à noite não estavam no ar ou vice-versa, ou tinha interferência, tanto do Paraná, que no caso a Clube e a Universo, e a Rádio Guarujá e a Diário da Manhã de Florianópolis. Então ele tinha dificuldade. Naquela época não havia quase divulgação do futebol, dos resultados dos jogos do Paraná, só os resultados no grande placar ao final das transmissões. Não tinha informação durante o jogo, dificilmente. Mudou totalmente. O rádio mudou. Por culpa daqueles que são os proprietários, que a maioria está preocupado, vocês falaram negócio de alugar para a igreja, a maioria dos empresários, me desculpem, mas é a verdade, me desmintam se eu estiver errado, estão preocupados em arrendar o espaço, porque essa outorga que o Ministério das Comunicações, o governo oferece para você ter um prefixo de rádio, é para você explorar, é para você contratar e registrar os funcionários. É verdadeiro. E não alugar o teu horário, o teu espaço para esperar o dinheiro cair na conta só no fim do mês. Essa é a grande realidade. As pessoas têm medo de falar, não, eu não tenho. Eu tenho 64 anos de rádio, estou fora do rádio basicamente, até porque hoje quem é experiente, quem é veterano, quem tem conhecimento já não tem mais espaço. Hoje tem espaço o cara que, outro dia alguém me falou assim, o cara pega o celular, vai pro estádio e transmite jogo de futebol. Hoje é. Capitão, e tem um fator mais grave ainda, que eu estava falando hoje com o Zé, os empresários são eminências pardas, né? Em tudo. Técnico, paga pato, jogador, dirigente, e os empresários nunca recebem. Inclusive, muitos empresários são as fontes dos jornalistas. Quer dizer, dão notícias, por isso que sai um monte de notícias. Empresários de futebol, né? Exatamente, é isso que eu estou falando. Empresários de jogadores. Então ele... Porque ele tem eles abastecem. Se fosse contra ele não dá. Não dá. Ele abastece... Então, no fundo ele é um fofoqueiro. Exatamente. Abastece noticiário por interesse dele. Claro, Dele, claro. Exatamente. Esse é um assunto... muita muito gente pergunta complexo, por que não se volta ao rádio. Extremamente polêmico. Eu confesso que em 1984, eu, Portela e Lombardi Júnior, através do Portela, que ele era aficionado, né? Por rádio, ele batalhou, porque apareceu lá uma chance de se ter uma emissora de rádio aqui em Curitiba, que depois traduziu no 550
né? Uma emissora de rádio apareceu, mas estava lá, nós estávamos em 10, únicos elementos da imprensa éramos nós. Um era político, outro estava em Brasília, outro não sei o quê, não sei o quê. E foi saindo e sobraram duas manifestações para fazer com quem e quem fazer. Nós e um grupo político. A verdade, dito pelo Dentel na época... O Cândido fazia parte, não? Cândido Martins de Oliveira. Aí não deu para quem estava no rádio, fazendo o verdadeiro rádio, e foi para a política, e o rádio demorou, essa emissora demorou demais depois para ser construída. Isso aí foi Perdemos um por QI. Política. Não, vocês perderam por Quem problema indica? de QI. Quem indica? Quem indica. Então entrou, eu não vou nem falar, mas aí desanima tudo, mas tudo bem, não é por isso que deixamos de fazer. Mas hoje eu lamento, há erros em todos os lados. Claro, o comportamento dirigente, comportamento dos homens do futebol, fazem questão de não ter informação o clube entrou SAF, outro é dono do clube. Aqui está assim, é uma dificuldade grande. Antes a gente ia com a satisfação e sabendo que os dirigentes tinham dificuldades mesmo para tocar o clube. Havia uma harmonia. E eram idealistas, todos eram idealistas, claro. Punham dele pela frente. Não. Hoje nós temos profissionais altamente remunerados que mandam nos clubes. Hoje tem o CEO, né? CEO. Agora vem lá do outro lado do mundo para mandar aqui no Coritiba Futebol Clube. Não existe mais idealismo, não existe a identificação com o clube. Concordo. Esta é a verdade. Não, a verdade, acrescenta-se mais um pouco, na época se jogava futebol. O futebol tinha a qualidade que não tem nos dias de hoje. Este é outro detalhe que nós vamos longe. Hoje a técnica do futebol, os nossos jogadores mal começam aqui nas categorias de base, são profissionalizados e já vendidos. O jogador não prospera mais no futebol brasileiro. Quantos jogadores você, dessa nova escalação, dessa convocação da CBF... Tem no futebol brasileiro? Não, que fizeram... Que jogaram jogadores que chegaram ao profissional, que atuaram aqui no mínimo um ano, fizeram e uma que carreira, saíram, fizeram uma carreira aqui, por menor que ela seja, de um ano, e saíram. Quer um exemplo? Jogadores que você fez carreira lá. Zé, tem jogadores, como o Eduardo abordou, tem jogadores que você... Mas onde que jogou aqui no Brasil esse jogador? Jogou. Esses dias eu vi Ibanez, não é? Ibanez. Jogou em que time brasileiro? Você lembra? Não. Vai perguntar, ninguém lembra desse jogador. Zé, o Bruninho do Atlético, que acabou com o Paraguai, fez 2 gols, o Bruninho, já 17 anos, tem interesse do Shakhtar Donetsk, tá velho, que ofereceu 35 milhões e o Atlético já fez por isso, assim. Meus amigos. Agora, deixa eu concluir, por favor. Agora veio uma nova proposta de 41 milhões e mais 15 em metas. Isso é uma coisa irreal, né? Só que o Atlético... Não, calma. O Atlético já avisou, por menos de 80 milhões, não vende o menino. E a cabeça desse jogador fica onde? Será que ele vai continuar produzindo? O que aconteceu? Ele vai continuar produzindo bem no Atlético? O que aconteceu? Ele fica com a cabeça alucinada. Olha, mas o que aconteceu com o Bruninho? Ele estava dirigindo um carro sem carteira com 17 anos e foi preso. E qual era o carro? Um BMW. BMW. Uma informação que circulou ontem, divulgada numa entrevista pelo atual diretor de formação de jogadores do Atlético, o argentino Rafo. Sonho do Mário Celso Petralha, que em curto espaço de tempo o time titular do Atlético seja formado por jogadores formados dentro do clube. Esse é o sonho do Mário Celso Petralha, ter uma equipe titular do Atlético com os 11 jogadores formados. Sonho. Mas nós vamos dar toda a força possível, claro. Eu até entendo isso. Eu acho válido. Só que do sonho à realidade há um percurso muito abrindo demais, né? A porteira abrindo demais. Chega, daí não tem jeito. O torcedor agora, primeiro, que o torcedor não vai aceitar. O torcedor não vai aceitar no primeiro
momento, no primeiro momento, que a situação não for boa, que você não ganhar um campeonato, não ganhar um Atletiba, o torcedor não vai aceitar. Mas você E não aí vai vai resultado, pedir- né? E e com vai um time pedir só de contratação garotos, cai pra medalhão. Série B de Claro. novo. Mas vocês não acham que, diante das circunstâncias, o futuro pode ser encaminhado nesse sentido, não? Pode fazer uma inversão? Não, Não. sei, agora eu não sei. É a salvação dos clubes. A Lei Pelé poderia ser É o que mudada. eu falei há A Lei pouco. Qual Pelé. é o jogador brasileiro hoje em destaque? Nós não temos mais ele nem começa Ele não a jogar chega. futebol, já vai embora. A seleção brasileira. Isso. Então não tem. E o cara- Hoje você pega, por exemplo, o Palmeiras. Quantos jogadores brasileiros tem no Palmeiras? E sabe quantos jogadores poucos. o Palmeiras O revelou? goleiro e mais um. Capitão, em 6 anos, o Palmeiras revelou 51 Esse jogadores. é o clube. O 51 Eduardo jogadores em o 6 Eduardo anos. falou um outro detalhe. A E questão faturou mais de 1 bilhão. Não, o esse Eduardo é o falou- trabalho. Esse é o trabalho. Dudu falou um negócio interessante acerca da questão financeira. Já se levanta aí a possibilidade, o governo federal, saiu uma informação do governo federal, que de ou aumentar a contribuição que essas bets dão, ou cancelar a existência das bets no Brasil. O que são as Se bets? ela cancelar a bet, a maioria dos clubes vai ter problema. Esse Vão ter problema. Com certeza. Estão querendo acabar, sabe? Claro. Estão Mas querendo acabar. eu acho que isso E o veio governo pra federal, prejudicar. nesse momento, quer eliminar isso daí. Só que Exatamente. o governo O está mais atual presidente da interessado, o governo República- está mais interessado O presidente, em aumentar. o presidente da República, Exatamente. hoje, ele quer acabar com o Betis. acabar Eu com acho as que bets. não. que Mas eu não sei se ele tá vai mais conseguir. preocupado em aumentar. Aumentar. Fazer esse susto Vamos para que eles agora- aumentem Porque o lucro, a contribuição. Capitão, o lucro da Bet, se eu não me engano, foram 750 milhões de reais em 2025. O lucro. Vamos lá. Falando em lucro, você de casa, dá um lucro para nós aqui, né? Dá um like. Um abraço melhor dizendo. Um like, o positivo, se Eu inscreva quero- no canal Metapá e também compartilhe Quero com até os aproveitar amigos. para reforçar o que nós estamos vendo quando a gente sai por aí. Não é verdade. Quando já vai lá, estão Capitão lá acompanhando. no Isso é muito supermercado importante. fez fila Bom, lá, vamos a Pessoal uma. do Posto Pelicano aí que está nos ouvindo, Vamos. um grande abraço. Olha lá. Aí, ó, supermercado Vamos Condor à também. realidade, então, que dói. A realidade dói. Futebol brasileiro é uma mentira hoje. Zé, é uma Passamos mentira. numa fase- Vamos dizer que não seja o A futebol decadência brasileiro. do futebol Vamos dizer que a seleção brasileira. Eu vou para a seleção. Eu alastro mais, Hidalgo. Não é o futebol brasileiro, futebol sul-americano. Futebol sul-americano. Tanto é que É a uma- Bolívia não conseguiu passar nas eliminatórias. aí É uma na- decadência na tremenda classificação do futebol com a Ásia. sul-americano. Hoje o grande futebol no mundo é o europeu. Porque os jogadores, os bons jogadores sul-americanos estão onde? Lá. Nos clubes- nos Argentina, clubes a europeus. Argentina tem jogador em todos os Todo times mundo é como o da Brasil. Europa. O Brasil tem jogadores do mundo então eu inteiro. chego à conclusão seguinte: Paraguai, da forma mesma como coisa. nós estamos vivendo o futebol, uns têm SAF, outros não, uns têm dinheiro, mas tem dinheiro, e tem clube que deve horrores, esse fair play não aparece nunca. Já mudaram a reunião. Então eu vou chegar ao seguinte: a seleção brasileira, a seleção para nós, ela é um fracasso já há algum tempo. Por quê? Porque na época, como vocês estão falando, nós fomos campeões do mundo só com jogadores dentro do país. Era pô. proibido Dentro jogador do que país, estava, pô. jogador que estava Né? fora do país era proibido ser convocado. Convocado, exatamente. Não podia. Só eram convocados os jogadores que estavam no futebol brasileiro. Olha só. Mas vamos quantos jogadores nós tínhamos fora? Meia dúzia. isso aí. exatamente. E hoje, 50, quantos nós Vamos falar temos? 58? 58, o Julinho Botelho não foi convocado porque Estava foi na transferido Itália. para a Fiorentina. E era o grande ponteiro ao lado do Garrincha. Mas a história do Julinho é fantástica, só ele mesmo. Pô, o Julinho era uma figura querida. Sensacional. Ele falou assim: Júlio como Botelho. é que eu vou ser convocado se está lá o Garrincha que está no futebol brasileiro? Olha que inversão de valores. Falou isso, Nós estamos falando disso Garrincha daí, e Joel né? foram os convocados em Então tá. 58. Gilmar estava no Corinthians, o Santos. Vai lá, Djalma Santos.
O Castilho do Fluminense, o goleiro. Newton da Sorte, era do São Paulo. São Paulo. Depois o Orlando Pessan, era Vasco. Nossa. O Newton Santos, Zózimo, Botafogo. Bambu, Zózimo depois, 62. Zito Newton- Didi, Zito Santos. O Oreco Corinthians. Não, isso, mas não foi titular, como eu estou falando. Não, 58. Mas, jogador de ele não, 58. mas não foi titular, estou falando só os titulares. Você vê, Zito, Santos, Dino Didi, Sani. Botafogo, O Dino Sani era Garrincha, titular e o- Joel era Flamengo, Dida, o Pelé, Pires. Vavá, Mazola, que foi o primeiro que se desprendeu aqui da Copa de 58 e foi embora. Pra Itália. Tá? Tá até hoje na Zagallo, Itália. Pepe. Nós somos campeões com os nossos times aqui, com os nossos jogadores. 62 a mesma Copa de coisa. 70 também. A Copa de 70 põe a todos. Nós não vamos ser campeões do mundo mais. Não, muito difícil. Tão cedo. Dói a realidade, não vamos vai falar? ser mesmo. Dói a realidade. Bom, vamos para a realidade, né? Tivemos ontem, agora vamos. O Eduardo é o nosso puxa-assunto. Plantão. Plantão esportivo. Plan- O Narciso Verniz nós aqui. Plantão esportivo Ah. permanente do Metapá Esporte. No podcast Metapá Esporte tem aqui o. Plantão esportivo. Fala aí, Dudu. Então vamos lá, capitão. Na Libertadores, jogos dos brasileiros. O Flamengo venceu o Cusco 2-0 na altitude. Esse Cusco de onde é? Peru? Não, Cusco é... Peru. É Peru. Peru. Mas na altitude do Peru. É. Lá em cima. 3 mil e Meu poucos Deus. metros. Meu Deus. Foi um bom resultado do Flamengo. 2-0. O Júnior Barranquilla empatou com o Palmeiras. Esse jogo foi em Cartagena. Ah, foi em Cartagena. Cartagena. Cartagena, não foi Barranquilla, O Cartagena. Mirassol em casa venceu o Lanús 1-0. Né? E esse Lanús não derrubou o Fluminense aqui, foi Fluminense, campeão. Flamengo, Foi campeão recentemente, né? Campeão sul-americano. Campeão sul-americano. E Da campeão Copa da Sul- Recopa, venceu o Flamengo. Campeão da Copa. É, o Lanús, Lanús. olha aí, perdeu do nosso Mirassol. querido Mirassol. O Fluminense foi a Laguaira jogar com o Laguaira, empatou 0-0. Esse jogo é Venezuela também, né? Venezuela. Laguaira. O Barcelona de Guayaquil perdeu para o Na Cruzeiro. altitude também o Fluminense, né? Sim, O também. Cruzeiro ganhou de 1-0, não foi? O Cruzeiro ganhou de 1-0. E hoje nós vamos ter Platense e Corinthians. Esse jogo é 21 horas em La Plata. É tanto Você jogo, me Eduardo. permite? Talvez o Mion, você me ajudem. Qual aquele jogo que teve, foi acho que na terça-feira, que ventava a barbaridade, a bola era conduzida pelo vento? Uma chuva terrível, Uma né? chuva. Foi um jogo brasileiro. Barracas É, jogo- e Vasco da Gama, não? Não. É um jogo que você estava assistindo. Bom, o Santos jogou o que? Elimina... Foi o Aliás, São Paulo. Foi o São Paulo. São Paulo, Boston isso. foi no Uruguai. No Uruguai. Boston River versus vento. São Paulo. São Paulo ganhou, Uma empatou. São Paulo ganhou ventania 1-0. incrível. País é Sul-Americana. Uma Ah, ventania Sul-América. incrível. Agora, capitão, é um tema interessante. O Renato Gaúcho não acompanhou. Torcida tapê da vida. Pois é, não acompanhou o Vasco porque acha que Copa Sul-Americana é Copa Não, ele tá Sul-Americana. cuidando do Mandou o Vasco time no B. Campeonato Brasileiro. Ele não está errado, não. Ele não tá errado. Não tem elenco. Peraí, capitão, deixa É, eu falar. não, Só eu- deixa eu concluir o que eu A informação. a minha visão. Se fala como a Copa Sul-Americana fosse uma porcaria. É um título continental. E vaga na Libertadores. Continental, com vaga na Libertadores e o dinheiro, como o Demar está fazendo, eles tratam como se fosse algo assim. Ah, não, Sul-Americana, grande coisa. Quando você vê a história e entra naquela história que você fala, capitão, sempre, é mais um troféu. Claro. Você diz assim, tal time tem quatro títulos continentais, 2 Libertadores e 2 Sul-Americanas. É um título continental. Sabe, Mion, Se não tiver veja valor, bem, nós isso, temos o quê? então não sei mais Brasileiro. Hoje o tem que valor. nós temos no calendário? Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, Sul-Americana e Libertadores. Libertadores. E nem todo mundo disputa o brasileiro. Brasileiro de 4 disputam. 4, porque outra eu vou pegar uma Sul-Americana, porque não tem time para jogar tudo. Você vê o caso do Palmeiras, Flamengo, eles se obrigam a jogar. Eles se obrigam porque eles têm bons jogadores, excelentes, estão correndo atrás de valores, né, do lado financeiro, eles levam a sério. O Corinthians quer fazer o quê? O Corinthians com o time que ele tem hoje. Ele não está 15 pontos atrás de um Aliás, Palmeiras. capitão, nós temos- Aí nós é uma temos situação 7 diferente. Não, mas é diferente, porque o brasileiro é que leva a esses lugares. Quantos times começam o Campeonato Brasileiro e sonham com o quê? Com o quê?
Na Sul-Americana nós temos 7 brasileiros e na Libertadores 6 equipes brasileiras. Eu acho que o Sul-Americano ainda é mais frágil para o futebol brasileiro, é melhor do que a Libertadores. Eu acho o seguinte, capitão, eu acho que essa primeira fase, talvez aí venha o pensamento do... até porque o Vasco está numa... Falando especificamente do Vasco, mas é diferente de um Cruzeiro. O Vasco está numa fase de recuperação, e isso já apareceu, né? O Cruzeiro tem a necessidade da autoafirmação de vencer, seja contra o Barcelona de Guayaquil, seja contra o Combate Barreirinha. Mas o Cruzeiro com todo foi lá respeito. e ganhou, né? Sim, mas é isso que eu quero dizer, a necessidade. E Então a necessidade obrigação, né? faz a obrigação de você levar um time mesclado ou de você levar o time titular. Agora, Esse, o né? técnico não acompanhar o time, isso que eu acho um absurdo. Não, mas aí, Desprezando. Não desdenha. Desdém. mas ele tem um presidente, ele tem um... Agora, Não é a esses- primeira vez que o Renato faz Pois isso. é, mas e aceitam aliás, ele. eu acho um aceitam excelente técnico. Fazia então. isso no Grêmio, né? Fazia isso no Grêmio. É, eu acho ele excelente técnico, mas nesse ponto eu acho que ele foi muito Ou feliz. ele também pensa como Foi. eu, né? Vamos ver o tal do brasileiro. Ele está Agora, o preocupado Arthur, com o brasileiro. esse técnico Então o que- brasileiro ele tem tempo. Esse E outra técnico- coisa, se ele passar de fase agora na Sul-Americana, quanto Aí é que que entra tá. de grana? Aí é que tá. Ele pode entrar pelo jogo fora. O Vasco um não jogo... tá na lanterna do Campeonato Brasileiro. Aí eu concordaria. Não tá, mas ele pode. O que eu penso? Que ele pode ir com um time alternativo, conseguir um bom resultado, porque é chave, não é não é Mas só o primeiro matemática. classifica, Vai né? jogando. É uma E chave, aí tem ele 6 pode se jogos. classificar. Mas Sim, só o primeiro mudou a forma É. da Sul-Americana. Mas você pode recuperar isso, é possibilidade. Você tem o jogo da volta. Então, é isso que eu quero dizer. Se você souber fazer esse trabalho, É difícil, você tem que ter pode. elenco, tem que ter elenco. Aí é que tá. E ele não tem elenco. Não tem. E o Ele não Vasco tem. não Por isso, tem elenco por para isso- brigar por Aí título que tá, brasileiro. por isso que Agora, eu- numa Sul-Americana, essa história dos mata-mata pode até Bem, conquistar. É porque tem um Renato, detalhe, né? pode. O Dudu lembrou bem, jogos de ida e volta, cada equipe disputa, são 6 rodadas, são 8 grupos de 4, né, nessa fase, classifica na Sul-Americana o primeiro, Só o primeiro. O segundo vai disputar o playoff, perfeito? E na Libertadores os 2 primeiros classificam, o terceiro já disputa também O geral, o playoff. geral. Playoff. Então, capitão, na Sul-Americana nós tivemos o Puerto Caballero, é isso? Cabageiro ou Cabarreiro? Não, Não, Cabageiro. Cabejo. Cabejo? Cabejo. É, né, não é Cabejo. Venceu o Atlético Pô, o Mineiro Galo também, 2-1. hein? Não, o Galo tá Cortou a jogando. barba, Cortou o cabelo do Atlético. o Galo Barbudo lá do Cortaram o cabelo do Atlético lá. O São Paulo ganhou do Boston River, lá em Montevidéu. O Desportivo Cuenca, que fase que tá o Santos, né? Ganhou do Santos 1-0. O Monterrey City, os times de Montevidéu também tem que contar, viu? Venceu o Grêmio 1-0. Porque o Grêmio perdeu. Perdeu de novo. Mas esse Grêmio Tá numa também. fase O complicada também. Barraca Central, que eu nunca tinha ouvido Nunca, falar, jamais. e é um time antigo. É mesmo? Desde 1902 existe esse time. É argentino esse? Argentino, Argentino. empatou com o Vasco 0-0. Bom, tá aí. E hoje nós vamos ter Botafogo e Caracas e o Carabobo contra o Bragantino. Aliás, o Bobo Grêmio, não tem nada. o Grêmio, Não tem nada. nessa partida ele perdeu, jogou o time titular. A volta do Kahneman, a presença do Marcos Rocha na lateral direita, o Everton no gol, jogou todo o time principal do Grêmio e perdeu a partida. Agora fique atento, porque o Arthur Jorge é um grande técnico. Aquele que levou para o Botafogo lá, perdeu aquela de 4-1, claro que fica engasgado, já ganhou E- ontem. e- Ele é muito ativo. E no final de semana ele tem o clássico com o Inter. Tá aí, ó. Ou não, eu digo o Arthur Jorge, ele está no Cruzeiro. É? Ah, sim. Ele está no Cruzeiro. Ele vai levantar o Cruzeiro. Chapecoense joga. Edu se Chapecoense refere a joga com o Atlético. Luiz Castro, Luiz Castro, treinador Luiz do Castro, Grêmio, que é outro- exato. Luiz É Castro. outro português. É. É outro português. Bem, Chapecoense é adversário do Atlético agora- aqui em Curitiba. Agora vamos analisar. Se a gente fosse até dirigente de clube, a gente também tem que ver esse outro lado, né? Como é que você quer disputar, né?
quer disputar, mas você tem que ter condições de disputar, como faz o Flamengo e como faz o Palmeiras, que estão em todos os torneios, mas não larga o Campeonato Brasileiro. Eu dou valor àqueles que acompanham o brasileiro, porque são 12 equipes que lutam para não cair. A verdade é essa, 12. Já temos aí alguns lá embaixo. Difícil de recuperar. Agora tem que ter jogadores, que nem o Palmeiras não trocou 5. No programa passado, mas é o que todo mundo faz, trocar 5. No programa passado você destacou times com grandes projeções de rebaixamento. Você citou Chapecoense, o caso, que tá aí. Chapecoense, Mirassol, Cruzeiro e Remo. E Remo, os três, Remo, só os né? O três. Cruzeiro, o Hidalgo acha que vai Cruzeiro ser reabilitado, eu também entendo desta forma, Não cai. mas tem mais uma. Vitória também. já Vitória, começa a o aparecer. Vitória é sério candidato. Corinthians hoje também. É sério candidato a ser Santos. rebaixado, Vitória. Santos. Você acha que O o Santos Fernando... também. Você acha que o Fernando Diniz vai arrumar o time do Corinthians? Não acredito. Não acredito porque jogador. o perfil do elenco não tem nada a Quanto ver. tempo você dá ao Fernando Diniz no Corinthians? Até os 15 dias que ele começa a xingar todos os jogadores Fernando ali. Diniz- Ele não tem educação, esse cara. Exatamente. Ninguém gosta dele. E é despreparado. Deus o livre ter um psicologicamente. cara desse em outras Mas áreas. é exatamente o que o Paulo, Hidalgo está falando. Ele ofende todo mundo, porque ele é despreparado Despreparado, psicologicamente. Ele é isso. psicólogo. E ele é psicólogo. E ele é E é psicólogo. E foi e meu o jogador no Santos? Paraná Ele Clube. precisa Muito se bem com o Fernando. autotratar. Mas ele realmente é complicado como treinador. xinga Viu? todo Capitão, mundo. ele tem aquele estilo de jogo dele. Ele só deu certo e ganhou título aonde? No primeiro- Fluminense. O tic-tac. Que foi No um time que soube jogar. Tá, vamos lá. O Fluminense tinha Samuel Xavier na lateral, Nino, tá? O quarto zagueiro era aquele Felipe Melo, Marcelo e André de volante. Por isso o time saía tocando bonito, Aquele jogo tecnicamente. do Manchester City. Claro, mas que olha eles o nível. tocaram Sabe qual é a 2 primeira minutos. pergunta? Agora, qual bonito. é a defesa do Corinthians e o volante do Corinthians? Ô, meu, sabe que a primeira resposta que ele deu lá Ranieri para a fazia imprensa? Não, a primeira ele falou, Hugo, eu vou fazer o Hugo saber sair Sair jogando. Isso. Vai precisar de um ano para fazer isso. O cara tem 28 Capitão, anos. Era mesmo que eu Mas sabe- pegar o Jairo sabe para por quê? sair jogando. Sabe por que eu fiz a pergunta para você? Quanto tempo você acha que ele demora? Porque a multa dele são 3 salários. Então, Só 3 salários. O Dorival já era um monte, né? É, E não mas tem ele pra ganha pagar, 4 né? milhões e meio. Mas que irresponsabilidade é 4 essa? milhões e O meio. salário dele? O salário do Fernando Diniz. O Fernando Meu Deus. Ah, do mas céu. isso é muito O estranho. Corinthians quer Ele afundar ganha- mesmo. ele né? Não, ganha é quase o irresponsável. Irresponsável. Ele ganha vai quase o até salário do dezembro, Ancelotti. Viu? O contrato do Diniz é só até o fim do ano. Sim, eu estou dizendo a multa. Se ele for multa? mandado Ah, embora sim, daqui um mês, independente Com do salário tempo de 4 que for, milhões e pode meio? ser lá em novembro. É por isso que o cara fica no Pode ser futebol. lá em novembro. Ele tem 3 salários Agora, de hein? multa. E dá Que- uma outra informação que surgiu ontem a São respeito 13 do milhões e Santos. meio. Tá louco. O Neymar Júnior e o pai Neymar já investiram mais de 1 bilhão no Santos. O Santos deve a eles mais de 1 bilhão. Então não, já não é que pronto. deve, estão falando Já o seguinte, compraram. eles Já compraram. compraram o Santos, já investiram Faz 1 tempo bilhão que e eles pouco no compraram. Santos Futebol Clube. Isso estava na cara. Tava a partir na do cara. momento que ele voltou e que o pai dele se colocou lá dentro do Santos, isso estava na cara que ia acontecer. O Santos não percebeu que estava cada vez mais se afundando com Aliás- o próprio Neymar para ele se tornar dono Aliás, do clube. vamos ser corretos. Tanto o pai quanto o Neymar sempre deixaram claro que queriam comprar o Santos. Porque eles não estão errados, né? Claro, era uma Não- coisa não tô aqui transparente. criticando. É o direito deles, né? Não tô criticando. Transparente, não foi feito por trás. A incapacidade é O são problema- dirigentes. Quem O problema é dirige? que enfiaram Quem 1 dirige? bilhão e aonde que estão onde está essa dinheirama toda? Aonde? 1 bilhão. É só Cadê? perguntar para o presidente. Agora nós, e É. aí, tem uns aí que ficam felizes da vida, sai daí. O Dorival já está esperando um E o convite. salário está atrasado. Não, o Dorival Júnior já está esperando um convite. Não temos mais técnicos do futebol brasileiro. E por Não isso que tem. não tem, Não tem. capitão. Não temos mais. Tá ruim a coisa.
Porque não tem, porque os Por clubes, isso- os clubes são loucos. Por isso os que eu clubes quero- estão fora da casinha. por isso que na eu quero realidade. falar- A prova tá aí, o salário do Fernando Dias. pelo amor de Deus. Que o Eduardo anunciou Absurdo, agora. absurdo. 4 milhões e Ah, meio de reais é uma mês. como você Ora, usa, ora. é como você usa excrescência. É excrescência. Mas ele é um absurdo. treinador, ele é um treinador da seleção brasileira. brasileira. Ele recebe como tal. E o que ele fez na seleção brasileira? Nada. Quais os resultados Niente. dele? Nada. Por onde ele andou, só no Fluminense é que ele teve sucesso, que tinha, Então eu quero como saber. o Milhão Teve no- destacou, uma seleção nas mãos. Eu só e não Paulo quero- César, Duas notícias. Teve no Audax. Ganso no meio do Ganso. Eu citei aqui o Ganso. Arias. Ele foi importante no Audax. Audax. Conhece o Audax? Não? Não lembra, né? Já não sei se tem mais. Está eles. disputando aonde? Duas Desapareceu, informações sobre a Copa. Eu me lembro do Audax italiano, né? É do Chile. é. Mas teve o Audax no Brasil também. Duas informações sobre Copa do Mundo. Primeiro, a FIFA está lamentando que aquilo que havia sido previsto de um faturamento de 30 bilhões na Copa do Mundo, no patrocínio da Copa do Mundo, com despesa de 11 milhões, Só vai ter sobrariam 29. 19 bilhões, já caiu essa ideia pelos problemas geopolíticos que estão acontecendo. Há problemas preocupantes em relação à presença de turistas nos Jogos dos Estados Unidos. No Trump México e não no vai Canadá dormir por é um causa outro disso. detalhe. O problema é nos Estados Unidos, porque não está sendo autorizado pelo governo dos Estados Unidos a liberação de vistos de entrada no país. E há outro problema, deslocamento de torcedores de carros dentro dos Estados Unidos, problema de combustível. Há todo esse problema. E o outro detalhe que foi levantado ontem, junto à organização da Copa do Mundo e à própria FIFA, as passagens aéreas subiram demasiadamente. Uma passagem que custava intercontinental de $150, eles referiram lá, ela subiu Que em bom, quase... É por causa do combustível. 150 dá é para por comprar. causa do tudo, combustível. tudo Porque você não envolvendo acha daqui a combustível. São Paulo, né, Essas 150? passagens aéreas subiram para Sim, quase $500. Bem, vamos voltar aqui ao nosso cantinho, dizendo... Pois não. Só Fica à vontade. para fechar essa história de da Copa do Mundo. combustível. Nós temos 3 árbitros brasileiros que estão convocados O para a Copa Klaus, do com Mundo. certeza. O Klaus, o Ramon Abate Abel Ai. e o Wilton Sampaio. O Wilson Você tá Sampaio brincando, tá em Wilton toda, Sampaio. né? E o nosso auxiliar, né? Temos 5 auxiliares. O Bruno Busquilha, que é aqui do Paraná, parabéns, Bruno. O Bruno Pires, que é de Goiás. O Danilo Manins, que é de São Paulo. O Rodrigo Figueiredo, que é do Rio de Janeiro. E o Rafael Alves, que é do Rio Grande do Sul. E tem aquele garoto que apitou... Aí o Rodolfo Toschi Marques essa. é o VAR que vai para a Copa do Mundo. Tem um aí que está fazendo um bom trabalho, que é o garoto lá do Bahia, que fez Bahia, Palmeiras, qual é o nome dele mesmo? Casa Mas ele ainda não é Eu árbitro sei, eu fixo. sei, eu É sei. Lucas Mas Casagrande. esse tem 25 também, anos. esse Lucas também tem Casagrande, um grande tem futuro. futuro. Excelente. Por falar em futuro, qual é a opinião? Eu vou colocar uma aqui. Do jeito como nós estamos vivendo sem técnicos no futebol brasileiro, porque assim, eles rodam. Eu não sei, o cidadão chega, ele tem um esquema, mas o time não é para aquele esquema. Exatamente Tá tudo- Eu não sei, mas o Atlético fique tranquilo com o Odair, Isso. deixa como está. Nós estamos aqui atrás, valorizando, a gente sabe valorizar profissional, não ficam com picuinhas. E a torcida entenda, assim como a do Paraná, hein? A do Paraná já quer campeão do mundo. Calma, pô, deu Tcheco. Está se dizendo aqui, está líder. trazendo jogadores. Claro que ele vai conseguir chegar, já ganhar no primeiro ano, vai para e depois vai também entrar no campeonato Série A, vai se exigir mais. Deixa o Tcheco, como também o Seabra. Rapaz, está falando bem futebol, está fazendo o trabalho dele, porque atrás desses técnicos são jogadores. Se chega a conversa aos jogadores, e aí o clube tem que ter essa condição de dar os melhores jogadores, porque não é o técnico que vai fazer o Corinthians jogar. Não vai ser esse técnico que vai fazer. Quero ver o que ele vai fazer com o Depay, o holandês. Ele vai ser duro, ele vai xingar esse rapaz? Não vai. Mas, Ele xinga. Capitão, você falou em técnico, não temos mais técnicos. Nós temos brasileiros dirigindo equipes da Série A.
esses dois que você citou, Seabra no Coritiba, o Dair no Atlético. O Renato Gaúcho no Vasco da Gama. Vasco da Gama. O Jairzinho está bem lá no Vitória. Nós temos o Jairzinho no Vitória, temos o Cuca no Santos. Nós temos a presença na Série B, por exemplo. Só da A. Nós temos esses técnicos aí e com a possibilidade de que eles sejam mantidos pelo trabalho que estão fazendo anteriormente em campeonato. Rogério Senna no Bahia. Em campeonato brasileiro de outros tempos, todos os técnicos eram da casa. Então, se é para dar o nome, vamos dar o nome. Quem é outro? Bragantino e Bahia são treinadores brasileiros. Que é o Vasco, é o Renato. É isso que ele falou. O São Paulo é o Gaúcho lá. Roger Machado. Metade o Vitória é o Jair, o Santos é o Cuca. Chapecoense, agora foi o Fábio Matias, que estava na Portuguesa. Quantos técnicos brasileiros desses times? Eu não contei isso. Mas já está bom. Mais da metade. O importante é saber contratar. Os técnicos ficavam um ano, né, Zé? Você trabalhou em futebol, o técnico não ficava um ano? Ficava. Mole. Batia o papo, saiu para comer, como é que faz, tudo. Era uma integração de valores ali. A cobrança era em cima dos jogadores antigamente, capitão. Olha, fala. Agora nós falamos bastante de tudo, um pouco, em relação à comunicação. 11 técnicos. 11 técnicos eu acho que brasileiros. Acho que é uma boa. Dos 20. Não, eu já cansei de português aqui, né? E tem vários. Tem vários. Gozado. O Mourinho nunca treinou a seleção portuguesa, falam muito dele. Não. O Jorge Jesus também, seleção. Veio aqui, né? Eles queriam o Jorge Jesus da nossa seleção. Mas lá não, né? Lá em Portugal não, né? Mas caiu. Aquele mito que fizeram dele. Já foi um castelo de areia. Olha, eu vou dizer uma coisa. A primeira onda que subiu um pouquinho mais. Não me agrada esse Leonardo Jardim. Nós tivemos um brasileiro comandando a seleção portuguesa, né? O Filipão. O Filipão foi técnico da seleção portuguesa. Otto Martins Glória. Trabalhou bem. Otto também. Foi o primeiro brasileiro a se destacar em Portugal, Otto Glória. Então nós temos ele é auxiliar no Vasco e foi sendo titular lá em Portugal e fez o nome, Otto Glória. Bom, lembrou bem o Edemar. Finish. Então nós temos o seguinte, capitão. Domingo, 11 horas, na Arena da Baixada, Atlético e Chapecoense. 11 horas? 11 horas. 11 horas. 11 horas da famosa madrugada de domingo. O cara sai, vai almoçar com a família e tal. E o Curitiba joga em Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa. No Newton Santos. Como é que vai jogar o Curitiba lá no Rio? Olha, tem problemas, tem julgamento. Está tendo julgamento na CBF do Maicon, do Josué, que estão, assim como do Atlético, está o Zapelli. E o Jaci de fora, né? Contundido. Então, o Curitiba pode ter problemas para jogar contra o Botafogo. É ficar na Série A, né, Zé? Eu acho que o caminho está bom. O Curitiba e o Atlético mantendo as campanhas até agora desenvolvidas. Agora tá ótimo. São ótimas campanhas, não é? O Atlético deve melhorar, o Atlético vem de 2 derrotas, mas agora tem o compromisso, o dever e a responsabilidade em ganhar. Joga com a Chapecoense, que é um time com caminho aberto para o rebaixamento. Então o Atlético tem que ganhar. O Coritiba vai enfrentar o Botafogo, que está em ascensão. Mas detalhe, os melhores resultados, os melhores jogos do Coritiba foram fora nesse campeonato. E agora um detalhe, né? O Atlético perdeu para elencos melhores que o dele. Bahia tem que ser respeitado. O Bahia deu canseira no Palmeiras, hein? O Bahia está com Bahia deu canseira. Não merecia ter perdido. Não vai dar trabalho, não. A Bahia vai continuar tranquilo. Isso então, quer dizer, o Atlético perdeu para elencos, times melhores. Nós vamos, Bahia e também o adversário. Nós vamos ter 8 rodadas até a paralisação da Copa do Mundo. Os próximos adversários do Atlético: Palmeiras fora, o Vitória em casa e o Grêmio em casa. São os 3 jogos para ganhar. 3 jogos para ganhar, não sei, mas 3 contando o Chapecoense. O Curitiba tem o Botafogo, né? Vai jogar depois contra o Atlético Mineiro aqui, joga fora contra o Grêmio e joga fora contra o Vitória lá em Salvador. Só que o Atlético perdeu para o Bahia e depois perdeu para o Galo lá em Minas. Tem a obrigação de adversário da Chapecoense. Tudo bem, Romauro, fechamos?
Obrigado Fechou? aqui, Tchau. Demar. Boa viagem, Zé. né, capitão? Obrigado, Boa até viagem, outra. capitão. Boa viagem. Ao Internacional Hidalgo Neto. Não consiga. Boa viagem. Não Obrigado. esqueça de mandar o chaveirinho. Tá? Não, e outra coisa, E se o cartão puder, postal. Vê se trazer, tem ó, procurei balo saber. lá na se você viagem. for pra Itália, Gravata na traz Itália uma- é caríssima. Eu ia trazer já todo. é uma O famoso estátua, cartão postal. é uma estátua de pedra desse tamanho, de um anjinho lá da Itália. Você, por favor, traga pra É, mim. não dá trabalho nenhum. Não, ele pesa uns 18 Se der quilos. para trazer, coisa capitão, uns simples. pneus para trator, pode trazer também. Um abraço, gente. Até outra. Até a próxima. Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau. Net Esporte Clube chegou à frente.